Olá, vamos estudar nesta aula o sistema respiratório. Sobre esse sistema, nós vamos conhecer a estrutura e a função dele no nosso corpo. Bem, vamos falar da respiração pulmonar. Então, é aquela, em que ocorre trocas gasosas entre o pulmão e o ar que está fora do nosso corpo, no ambiente. Então, nesse processo, nós absorvemos o gás oxigênio, que está contido no ar, no meio externo do nosso corpo. Esse gás ele vai ser utilizado pelas células para a produção de energia, bem como os nutrientes em que adquirimos na digestão. E vamos, como resultado disso, eliminar o gás carbônico, que também é chamado de dióxido de carbono. Então, nós vemos aqui nessa animação o alvéolo pulmonar, em que ele captou, a partir da inspiração, o gás oxigênio, esse vermelhinho aqui, ele vai ser transferido para um vaso sanguíneo próximo. E esse vaso sanguíneo que trouxe o gás carbônico que ele recolheu do resultado das atividades do nosso corpo, vai devolver para esse alvéolo, e esse alvéolo vai eliminar esse gás carbônico a partir da expiração. Quem faz esse transporte desses gases no nosso corpo é a hemácia. Lembrando que a gente viu no sistema circulatório ou cardiovascular. Bom, a respiração pulmonar, ela vai, então, ocorrer automaticamente por meio de estímulos nervosos involuntários. Então, não é necessário a gente pensar para respirar, vai ocorrer naturalmente. O sistema nervoso que vai coordenar isso. Mas a gente pode controlar parcialmente a respiração. Então, quando a gente pode fazer aquele exercício de respiração, que o yoga ensina bastante. Respirar fundo, lento, A gente pode controlar uma parte disso. Esse sistema ele é constituído por vias respiratórias e pelos pulmões. Então, aqui nós temos a explicação de cada uma dessas estruturas, Então, as cavidades nasais vão captar esse ar, quando a gente inspira, e também vão devolver ao ar o gás carbônico quando a gente expira. Bom, mas imaginando então o oxigênio entrando pelas cavidades nasais, ele vai passar pela faringe, pela laringe, pela traqueia. Aí a traqueia vai se ramificar em dois pontos, os chamados brônquios, que vai iniciar, ele vai dar origem ao pulmão, o esquerdo e o direito, cada um dos brônquios. Dentro de cada pulmão, esses brônquios eles vão se ramificar em bronquíolos, então estruturas menores ainda. Na terminação de cada bronquíolo, que é encontrado nos dois pulmões, a gente está ali, no caso, para exemplificar um pulmão aberto. Na terminação, vamos encontrar os alvéolos pulmonares. Essa estrutura bastante menor, mais especializada do pulmão, faz a troca gasosa. Então, recebe o oxigênio do ambiente, que a gente estava falando, e próximo a ele vai ter os capilares, aqueles pequenos vasos sanguíneos, bastante estreitos, que carregam as hemácias. Então, as hemácias vão estar trazendo gás carbônico das atividades celulares das demais células do corpo para esse alvéolo, e o alvéolo vai passar para ela o gás oxigênio. Então, quem vai carregar esses gases é as hemácias, e os alvéolos trocam esses gases. Bom, agora imaginando o caminho inverso. Então, a hemácia recebeu esse gás oxigênio, ela vai levar para as células para manter elas com as suas atividades,
E o gás carbônico que ela trouxe vai passar para os alvéolos vão levar para os bronquíolos, né, para os brônquios, traqueia, laringe, faringe, cavidade nasal, eliminando então o gás carbônico num processo que a gente chama de expiração, né, para fora. Bem, as vias respiratórias, então, são as cavidades nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e bronquíolos. Então, são as vias respiratórias. Ali nós temos uma animação, né, mostrando o ar, passando então por cada uma dessas vias, até chegar aos bronquíolos. E aí, lembrando que os bronquíolos, na terminação deles, existem os alvéolos que realmente farão a troca gasosa. Né? Então, a parte especializada desse sistema. Bem, os pulmões, né, são compostos pelos alvéolos pulmonares e essas estruturas é que farão a troca gasosa, né? Então, colocando na corrente sanguínea o gás oxigênio da inspiração e retirando o gás carbônico da corrente sanguínea através da expiração. Então, são estruturas bastante especializadas que fazem essa troca gasosa. Bem, sobre os movimentos respiratórios. Então, a cada respiração ocorrem dois movimentos. O de inspiração, né, na qual a gente absorve esse ar, e o de expiração, na qual sai o ar. Né? E aí, cada um desses ares, vamos dizer assim, um gás entra e o outro sai. Né? O conjunto desses movimentos é chamado de ventilação pulmonar. O movimento respiratório também atua, né? Ele ocorre a partir também do diafragma, que é esse músculo aqui. Então, ele empurra os pulmões, né, para eles colocarem para fora o ar, no caso, especificamente o gás carbônico. E aqui ele relaxa, né? Então, os pulmões aumentam de tamanho na hora em que o ar é inspirado. E as costelas, elas precisam fazer com que haja um certo espaço para esse pulmão, né, expandir e contrair. Sobre as trocas gasosas, então, os gases envolvidos, né, que a gente já falou, o gás oxigênio, que é utilizado pelas células no processo de liberação da energia contida nos nutrientes. E esse processo vai dar origem à respiração celular. Lá numa região específica da célula, as mitocôndrias. Então, aqui nós temos um esquema, né, das trocas gasosas nos alvéolos, em que eles fazem essa troca gasosa e direcionam o gás oxigênio para as hemácias, que vão levar para as demais células do corpo, e ela vai passar para essas estruturas, os alvéolos, o gás carbônico. Bom, o outro gás envolvido também é o gás carbônico. E ele é formado no interior das células durante a respiração celular. Então, o resultado desse processo de produção de energia com o uso do oxigênio, o gás carbônico, é uma consequência. E ele não deve ficar no corpo, né, por ser tóxico. Então, ele é eliminado na expiração. Sobre a atividade dessa semana, vocês vão explicar qual é a relação entre a respiração pulmonar e a respiração celular. Uma, né, depende da outra. Então, inicia pela respiração pulmonar, a captação de gases, né, eliminação de outro. E esse que é colocado para dentro do corpo, esse gás, ele vai ter uma função específica lá na célula.
E aquele que é colocado para fora, ele saiu de um resultado, né, de um processo da célula. Então, é essa análise que vocês vão fazer. Bem, a nossa aula chegou ao fim. Dúvidas, entre em contato e até mais.